Olá, boa noite. Meu nome é Lígia, eu sou head do Comitê de Startups Scale-Ups na Associação de Conselheiros do Brasil. Nossa associação atualmente conta com cerca de 70 associados, tanto conselheiros sêniores, que já têm experiência com conselho de administração, conselho fiscal, conselho consultivo e vários comitês, como por exemplo o comitê de auditoria, como executivos, que agora estão começando essa jornada de governança em conselhos. Hoje eu estou aqui com dois membros do comitê, Jorge Bonfim e Haroldo Barrochello. O Jorge é advogado, ele tem 16 anos de experiência em direito com M&A, direito societário, private equity, venture capital e contratos, tanto em startups como scale-ups, unicórnios e atuações com operações estratégicas também. E o Haroldo, o membro do comitê de startups, ele é conselheiro consultivo, tem expertise em operações, logística, finanças e head do comitê de finanças. Bem-vindos. Hoje o tema vai ser captação de investimento em startups. Hoje nós vamos falar, começando, né, sobre o que é uma startup e para que ela precisa de investimento. Alguém gostaria de... Maravilha, Lígia. Obrigado pela introdução. Prazer estar falando com você e com o Haroldo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqui. Prazer estar falando com todos. É, é, é um tema bem legal a gente falar em investimentos em startups, né? Até porque startup é, né, na concepção que o mercado passou a adotar, né, um negócio, né, de fase incipiente, ou seja, um negócio que ainda começa a tomar forma, né? E que muitas vezes traz uma tecnologia, um serviço, um produto de natureza disruptiva ou inovadora, né? Que demanda, muitas vezes, uma grande e relevante injeção de capital para conseguir se desenvolver. Né? Então, quando a gente lembra de startups, a gente lembra de aplicativos, né? Aplicativos de entrega, sites, né? com um serviço ou algum produto que a gente não imaginava, sei lá, 3, 5, às vezes 10 anos atrás, que era um serviço, um produto tão essencial quanto é hoje. Então, essa necessidade de inovação, ela demanda, por vezes, uma injeção de capital aí muito relevante, né? Sim, lembrando que também as startups são empresas, não só empresas que estão no início, mas empresas que têm uma base de tecnologia, né? A gente pode até chamar de SaaS, e elas Uhum. têm essa capacidade de escalarem em um certo período de tempo. E aí, assim, para mim, eu acho bem divertido que as pessoas classificam as startups, né, em cabras da montanha, unicórnios, camelos, de acordo com o timing delas, né, de evolução. E além disso, eu vejo, quando as pessoas começam, né, a startup, elas começam com capital próprio. Juntam uma pessoa ou duas, às vezes pessoas que ainda estão na faculdade, acabaram de sair da faculdade, e elas têm aquela ideia, né? Mas elas não têm muito dinheiro para dar uma continuidade por muito tempo. Inclusive, eu me lembro que tem um termo conhecido que é o burning rate, o tempo de vida da startup, que às vezes é medido em dias, semanas e meses, que é o capital de giro disponível para manter aquela empresa. E os fundadores têm um período curto de vida, alguns já têm já uma poupança, ou o que a gente pode falar, né? Eles, para continuarem, eles precisam de capital externo. Eu vejo alguns CEOs, fundadores de startup falando assim, não, a gente tá aqui nesse ritmo, né? A gente quer manter assim esse desenvolvimento de tecnologia por algum tempo e depois a gente procura alguém para investir, porque eu ainda preciso aprender como que eu vou escalar essa empresa, o que que eu vou fazer com esse dinheiro. E aí que eu acho que, Hoje, É, né? pode falar, Jorge, pode falar, depois eu complemento. não, pode, segue, eu Na, faço a na, na sequência. realidade, ele já tem muito dessa questão dos CIOs, né, de empresas aí de que eles fazem esse tipo de aporte financeiro, sem dúvida alguma, e aí a questão dos CIOs são importantes por conta da experiência, por conta de todo o legado que essas pessoas passaram, né, toda essa experiência que conseguem aportar. Mas é importante também, como você colocou, dessa questão do tempo de vida, né? Então, muitas vezes as pessoas começam com uma ideia,
muito bacana, tem a questão da tecnologia, mas quando você vai efetivamente implementar essa solução, né, você vai realmente colocar essa startup para funcionar, ver que o negócio é mais complicado, né? Não é tão simples assim. Tem a questão do aporte financeiro, mas quem mais consegue me ajudar? Porque, na realidade, você precisa vender a ideia, você precisa vender diminuindo, né, Jorge? Sim, sim, só uma coisa que é complementar do Haroldo falando sobre essa questão de finanças e o valor que elas têm de dinheiro disponível. Você que é especialista em finanças, Haroldo, e já foi conselheiro de várias startups, o que você diria que é a principal diferença de uma gestão financeira quando a gente está falando de uma startup, uma empresa de base tecnológica, que ela tem ainda há pouco tempo de vida, um ano, tem um time reduzido que está aí aprendendo como dividir as tarefas, versus uma empresa que já tem 10 anos, tem vários departamentos, já tem capital de giro mais estruturado. Na realidade, a questão de finanças é extremamente importante. Que, de novo, quando a gente fala de uma startup, as pessoas estão cheias de vontade de fazer o negócio virar, de fazer a coisa acontecer, e esquece um pouco do controle financeiro, né? Não só a questão do quanto eu preciso investir, mas também qual é o meu fluxo de caixa para aquilo lá, né? Tem muito de nossa, recebi 15 milhões de dólares aqui, agora vai, né? Aí quando você vai ver, começa a gastar, gastar, gastar. Esses 15 milhões que deveriam ser para, hipoteticamente falando, 1, 2 anos, isso pode acabar em um mês. Pode acabar Sim, em 2 meses. Eu já lidei e liderei startups nesse sentido, de que o aporte foi muito grande. E aí, obviamente, você até fica, a pessoa, né? Eu digo, a pessoa fica extremamente empolgada com aquele montante que foi depositado ali, né? Mas de repente você vai ver, se você não tiver um controle, se você não tiver pessoas de fora olhando, organizando a situação, esse dinheiro ele vai embora em pouquíssimo tempo e você não consegue atingir os seus objetivos, né? Não necessariamente você vai com esses 15 milhões é hipotético, mas não necessariamente você vai com esses 15 milhões fazer virar mais alguma coisa, mas certamente você precisa ter consciência do que você vai fazer, a questão de fluxo de caixa, a questão do pensamento um pouquinho fora da caixa, né? Para não se empolgar e esse dinheiro ir embora. E aí, de repente, foi embora, sim, como é que você vai aportar novamente? Como é que você vai justificar para outro investidor, para uma outra venture, enfim, para alguém mais que você agora precisa sim. não mais de 15, você precisa agora de 40, porque você está devendo os 15 e ainda mais esse daí. Então, é importante esse tipo de análise, de discussão de cabeça fria, vamos dizer assim, não? Sim, Uhum. sim. Ainda mais que às Eu vezes, como acho, você falou, pode falar, Jorge. não, até complementando um pouquinho o Haroldo, eu acho que existe uma questão tanto da geração do fundador, né? Quando é um fundador de primeira viagem e é um fundador que já passou por uma ou duas empresas, já fez alguma saída, já tem algum know-how nesse setor, a mentalidade dele é outra e hoje o mercado enxerga eles chamam de second time, third time founders, né? Exato. Esses fundadores de segunda e de terceira viagem com outros olhos. E eu acho que passa até por um processo esse procedimento de captação, ele passa por uma evolução natural no próprio ambiente de investimentos, no próprio ambiente de startups, né? Então a gente fala novamente de alguns anos atrás, o objetivo era crescer a todo custo. Então esses valores, esses aportes relevantes eram super bem recebidos e eram utilizados às vezes de uma maneira muito voraz, né? Para você gerar crescer, 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 não importa o quanto, não importa a que custo, ainda que você dê prejuízo. Né? Era um Exato. hold, você volta alguns anos, era cresça, cresça. E aí você tinha o unicórnio como a meta a ser atingida. Né? Por outro Exatamente. lado, hoje o mercado já está um pouco mais consolidado, já tem um pouco mais de desenvolvimento. Então as pessoas pensam muito em, ok, cresça, mas com responsabilidade, com controle do teu fluxo de caixa, sem contratar um volume enorme de pessoas ou de equipamentos, porque Então, muitas vezes isso se perde. Né? Então, hoje, o próprio investidor, seja ele investidor institucional, um venture capital, ou um investidor anjo, né? O grupo de investidores anjos reunidos, a gente tem vários grupos de investimento nesse sentido, eles já observam
qual que é a real necessidade de caixa, né? Hoje você já não consegue mais vender o seu pitch só com o PowerPoint. O cara vai falar, olha, quanto você Não, fatura, como é que você está constituído, exato. qual que é o teu mercado, né? Então, e Jorge, até dando um spoiler dessa questão da governança e da questão do conselho consultivo, está exatamente aí, né? Hoje eu venho liderando algumas startups nesse sentido, de que, tá bom, o investidor, seja ele qual for, te prometeu X milhões, mas ele não vai, de forma alguma, colocar esses 20 milhões de uma única vez ali, né? Que a gente fala de one shot, né? Vai lá e deposita aquele lá e ter saudações. Não, Uhum. ele vai querer exatamente fazer o que você está falando. Tá bom, eu vou depositar, eu vou acreditar, eu vou fazer o aporte de tantos milhões, mas dentro de 2, 3 meses eu começo a querer ver resultados. Né? E aí, em cima disso Uhum. daí, ele vai avaliando se faz sentido ou não aquele pitch, né? Que foi falado há Sim. alguns meses, se foi vendido, se ele realmente está acontecendo. Se ele está acontecendo, muito que bem. Se ele não está acontecendo, Uhum. ele simplesmente ele para de aportar, né? Porque ele já viu que não vai Sim. ser. E essa questão das contratações eu também já peguei lá. Tiveram algumas startups lá atrás de que a minha posição de conselho foi: para, essa startup ela não vai para frente. Para, porque você contratou tanta gente, você fez tanto, o perdão da palavra oba-oba, você fez tanta coisa de um Uhum. jeito que vocês agora não pensaram nas consequências nos próximos passos, né? Então, é importante essa questão dessa análise, ter a cabeça fria, entender o que está acontecendo, para onde eu vou, qual é o meu nicho de mercado e tudo mais. Você precisa estar mais embasado, exatamente. O mercado hoje de startups ele está muito mais maduro do que há 5, 10 anos, mais ou menos, né? Então hoje você não simplesmente nessa questão do pitch você não consegue fazer. Não sei se vocês viram também essa questão do existe até um vídeo no YouTube chamado Pitch do Elevador, que você tenta Uhum. vender a sua solução ou seu produto, seja lá ou serviço, para um investidor, e se você tem 5 minutos, que é o tempo de elevador chega do térreo e para o 15º, 16º andar, por exemplo. Se você conseguir, ótimo, mas isso é só uma etapa do seu Sim. processo. Depois Exatamente. vem os números, tem que ser Depois vem os números. consistente. Exatamente. Sim. Exatamente. Sim, eu também vejo o mercado bem mais maduro. Eu vi vários estudos já sobre captação de investimento para startups em diversos setores. Eu vejo uma curva de maturidade vindo de 2021 para cá, porque em 2020 e 2021 houveram investimentos muito grandes, né, que infelizmente não tiveram o resultado financeiro esperado. E aí o mercado, né, teve essa bolha e ele começou a se estabilizar. Então eu vejo agora o momento de realmente ter uma necessidade maior de governança, de uma Sem estrutura, dúvida. de processos, apesar de que, como você mesmo falou, eles têm um objetivo. O objetivo nem sempre é fazer dinheiro desde o começo, Sim, diferente de uma empresa tradicional que tem que sim. ter o lucro, né, desde o day one. Uhum. Geralmente a startup ela tem diferentes estratégias que não só visam o lucro no primeiro, segundo ou terceiro ano, mas com certeza é um momento assim de que o mercado exige uma profissionalização maior e a gente vê isso, eu particularmente vejo isso em todos os estágios de investimento, né? Então, explicando aqui para o pessoal, que a gente começa com family, friends and fools, que é quando a pessoa começa e ela capta ali, né? Passa o chapéu na família e os amigos, e de Isso, repente alguém se isso. empolga, porque sabe que tem um risco alto, tá? Na fase inicial ali da ideação, e ele precisa desse dinheiro para dar início. Depois ele vem para o investimento anjo, ele já demonstra que ele tem uma ideia que faz sentido, ele já fez o pitch, ele já demonstrou que ele tem um plano de negócios, e aí ele capta no mercado de investidores anjos, que hoje também são estruturas que também têm sua própria governança, que já tem uma quantidade grande de investidores nesses hubs. E eu vejo também depois eles indo para um pré-seed, né, com uma estrutura um pouco maior, indo em seguida para o seed, no próximo degrau uma série A e uma série B, e aí por diante. Uhum. Lígia, eu já peguei alguns casos, já assessorei algumas empresas
no sentido, tá, você fez o Family Fund, como você falou, e aí, teoricamente, o investidor anjo não está muito, em aspas, preocupado como é que vai ser. Mas a partir do momento que essa startup ela vai progredindo, ela vai avançando, eu já vi planos de que falam assim, tá bom, para eu conseguir liberar um percentual do investimento, eu preciso do conselho consultivo. Que seja de duas pessoas. A gente sabe que conselho consultivo tem que ser pelo menos três pessoas, mas a startup é um negócio mais enxuto. Mas eles exigem isso e aí pedem exatamente para você implementar esse conselho consultivo com o objetivo de um olhar não só profissional externo, mas um olhar de quem não está na operação, de quem está ali com a cabeça mais fria, não está tão, em aspas, empolgado com a solução, com o meu produto e tal, que vai dar certo, né? É meio que o conselho consultivo nesse caso, para esses casos, é meio que joga um balde de água fria na, 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 na alta direção da startup, exatamente para poder garantir que a hora que o investidor realmente fizer os aportes, né, ele tenha Pé respaldo no ali, ele chão, tem um pé no chão, né, do um que pé no chão, exatamente, porque aí o investidor fala assim, imagina que o Haroldo seja o representante desse conselho, Haroldo, o que você está achando? Né? É alguma coisa assim mais pé no chão, mais frio, falar assim, ó, tá no caminho certo, mas tem que fazer isso, 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 e aí o conselho faz esse trabalho. Em alguns casos, o conselho consultivo ele acaba misturando um pouco com o de administração, né? Mas o objetivo é garantir que não só aquela startup ela siga viva, né? Ela passe por esses 3 meses que a gente tinha comentado, mas ela comece a gerar resultados. E aí não estou falando somente financeiro, mas comece a gerar os resultados esperados para poder ela dar Uhum. continuidade, para ela poder fortalecer, ela poder criar a musculatura, né? E tem um ponto que você trouxe que é relevante, que é exatamente qual a necessidade que o fundador tem de recursos e como esse recurso é captado no mercado, né? O fundador, até antes do Friends and Family and Fools, tem o bootstrapping, né? Que é o dinheiro da Isso. economia, vendi o carro, hipotequei não sei o quê, O peguei, né? FGTS, né? O Então, ó, FGTS, juntei né? tudo que tinha e botei no negócio, né? Então, É, é a maior prova de comprometimento no negócio. E acho que o ponto principal, né, do fundador, e acho que é um conceito que poucos fundadores têm, né? Eu preciso de capital. Capital você busca no mercado de duas maneiras, né? Ou você faz uma operação de dívida, vou lá, peço um empréstimo no banco, peço um empréstimo para meu pai, para todo mundo, enfim. Ou eu ofereço algo em troca, que é a participação do meu negócio, né? Então eu dou isso uma vai. porção do meu negócio, né? Montei minha startup, Lígia, Haroldo, querem ser meus sócios? Pô, Jorge, queremos. Então eu dou uma participação do meu negócio para vocês, e em troca, além, claro, de ter, né, o dinheiro que eu recebo, é ter uma mentoria. O objetivo, né, é ter uma mentoria, ter alguém que tenha uma capacitação para oferecer, né, o que a gente chama do famoso smart money, né? Eu não quero só o dinheiro, eu quero também o lado smart dele, é ter a pessoa que vai ser bom conselheiro, bom observador, né? Que eles falam, olha, no conselho consultivo tem aquela figura do observer, né? Que é aquela figura que vem Isso, para trazer as isso. orientações para o fundador, que às vezes não tem esse know-how. É curioso, né? O ambiente de startups ele é um ambiente colaborativo, né? O venture capital ele traz um ambiente muito colaborativo. Você tem às vezes fundos diferentes que estão investindo no mesmo negócio. Isso é bom para todo o ecossistema, porque o venture capital divide o risco, né? Se eu estou colocando dinheiro junto com outro grande, divido o meu risco, aumento a visibilidade da startup. Olha, aquela startup lá do Jorge, o fundo da Lige, o fundo do Haroldo contribuíram. Então, isso gera um burburinho, gera um buzz no mercado. E isso traz um pouco mais de sofisticação. Né? E essa sofisticação, como a Lígia muito bem apontou, ela evolui numa escala geométrica. Então, o anjo já exige algumas coisas. O investidor série A hoje, ele vai exigir uma série de coisas. Ó, Muito você tem que estar mais. faturando, Muito SA mais. de capital Uhum. fechado, aí eu quero já botar alguém no conselho. Muitas vezes o cara Isso. quer indicar um CFO ou quer trazer uma Eu, robustez financeira exatamente para ter o controle do cofre, né, do dinheiro, que hoje não é mais, exato. né, não é um dinheiro infinito como era, né, há Eu anos já, atrás. eu já Né? lidei com Então, situações, de que o investidor fala assim, eu quero conselho. Não fica, quando você pega o dinheiro emprestado, quando você faz essas alocações aí, você está
a pessoa, aquele grupo de pessoas, ele está muito preocupado em fazer com que a startup funcione, né? Fazê-la dar dinheiro, mas a que custo, né? E aí, às vezes, o dia a dia acaba dragando, vamos dizer assim, as pessoas para a operação, tem que fazer funcionar, vou virar 5 dias sem dormir para fazer, mas estão esquecendo de, não vou chamar de detalhes, porque não são detalhes, mas são pontos ali, por exemplo, financeiros que você tem que tomar cuidado, tem que ter atenção, senão você afunda. E aí, de novo, você volta, você se queima no mercado, né? Por mais inteligente que você seja, por melhor que a solução, por melhor que o produto que você esteja desenvolvendo ou pensado, ele é bacana, mas financeiramente ou de uma forma ou de outra você falhou. Ok, errar, todo Sim. mundo erra, mas tendo apoios externos, vamos dizer assim, como nós conselheiros, isso tem agrega muito valor ao dia a dia da startup. Não que a gente vá ficar 24 horas olhando aquela startup, mas esses aportes são de uma preciosidade muito grande. Uhum. Sim. E quando a gente fala de instrumentos jurídicos, né, que apoiam todo esse crescimento e essa fase de tração, a fase de captação de investimentos, o que você pode comentar para a gente, George? Dá umas dicas para o pessoal que está assistindo. Maravilha. Bom, a depender do tipo de investimento ou de recursos que eu vou captar, eu tenho, né, uma modalidade diversa de contrato, né? Então, contrato de empréstimo ou contrato de investimento, enfim, são instrumentos que hoje eu tenho muito mais facilidade para regulamentar. E o contrato de investimento, a depender de quem é o player, né? Então, falando rapidamente dos players, o investidor anjo ele tem algumas previsões, algumas proteções, né, do capital investido. Mas a gente sempre tem que partir do pressuposto, né, de que é capital de risco, principalmente até um Series A e Series B é um capital de risco, né? Então a pessoa, o prêmio dela muitas vezes é o aporte por um negócio que ele aposta que vai valer 5, 10, 100 vezes mais num curto espaço de tempo, e aí é exatamente a remuneração por esse risco. Então esses instrumentos eles prevêem algumas proteções, né, para o investidor anjo. O Venture Capital ele já tem uma estrutura de contratos de investimento muito mais robusta, com previsões, com cláusulas, e aí essas cláusulas já começam a lidar com disposições de direitos de preferência, né, o tag along, então se você vender o controle eu vou junto por uma operação naqueles termos, nesses e naqueles termos. Se eu tiver uma participação relevante e eu quiser vender para um player grande ou para uma operação super relevante, né? Eu posso dragá-lo, que é o drag along, a obrigação de você vir comigo para a venda, né? De eu vender todo o negócio e você participar junto. E aí é ideal que esses contratos eles tenham termos e condições que não só sejam de conhecimento do mercado, a gente não pode remar contra a maré, eu falo muito isso para vários fundadores, mas eles também precisam ser de conhecimento dos fundadores, né? Os direitos eles são muito padronizados, mas os gatilhos com os quais eles são acionados é isso que depende aí de uma assessoria jurídica adequada para entender, beleza, eu vou montar um conselho sobre quais condições, quem que eu indico, quais são os poderes e as deliberações que esse conselho tem, né? E há bastante tempo já existe uma modalidade de investimento que é o mútuo conversível, né? Ele surgiu na época dos convertible notes, né? Que eram instrumentos que investidores, né, na região do Vale do Silício, nos Estados Unidos, eles faziam um empréstimo e depois esse empréstimo era convertido em capital. Então ele tinha uma natureza de dívida e se tornava investimento em momento posterior. E aí você teve o SAFE, né, que a Y Combinator criou, que é uma das grandes aceleradoras, né, no Vale do Silício, que é o Simple Agreement for Future Equity, a sigla, né, SAFE. Que é um instrumento que ele diga, olha, estou botando dinheiro, isso já tem uma característica de investimento, ou seja, não há uma previsibilidade de devolução desse valor, e no futuro, quando você passar por uma rodada qualificada, quando seu valuation atingir determinado nível, quando você tiver uma métrica definida, que já está definida nesse instrumento, eu converto a minha participação em capital. Qual a vantagem disso? Enquanto disponibilizei o dinheiro no Safe, ainda não sou sócio, então não estou sujeito aos riscos da própria operação, e isso só ocorre no momento de virada. E é curioso que o Brasil hoje tem um projeto de lei
que cria o CIC, que é o Contrato de Investimento Conversível em Capital, que é exatamente você trazer o conceito jurídico do CIC para o Brasil. Hoje o instrumento de mútuo conversível ele é muito utilizado, ele deve ser utilizado com um certo cuidado, porque você tem hoje algumas hipóteses onde, se o valor não é devolvido, né, ele pode ser cobrado, né? Então, a gente tem casos, inclusive, casos na mídia que a empresa faliu porque não tinha como devolver todos os mútuos, né? E o fundador não ficou claro na cabeça dele, ele sempre achava que aquilo era investimento, mas não, aquilo tem uma natureza de dívida. Se o investimento ele vai ser perdoado sob certas condições, ou seja, se o investidor realmente entrou no risco do negócio, isso precisa estar definido de maneira muito clara nos documentos. Inclusive, as repercussões fiscais dessas transações precisam ser vislumbradas. Ou seja, se eu coloquei dinheiro, não converti e esse valor não foi devolvido, isso é uma doação. A doação tem regime jurídico tributário a ser observado. Então, tudo isso precisa estar dentro da cabeça tanto do investidor quanto do empreendedor. Porque esses instrumentos, às vezes, na gana de você, não, eu preciso do dinheiro, eu preciso do capital, às vezes a pessoa assina, né, um documento que ela não sabe o que ela está se comprometendo a fazer. E por isso... Jorge Lígia, é só pegar um gancho, isso daí, independentemente de quem esteja nos escutando, eu reforço essa necessidade de ter esse instrumento jurídico. E não é somente uma folhinha de papel, né? Eu já fiz, de novo, gente, eu já liderei algumas startups que, pela governança, uma das primeiras perguntas que eu faço é exatamente essa: como é que está juridicamente estruturada a sua startup? E em alguns casos aí realmente me impressionam positivamente de que existe todo o contrato, está estabelecido as regras, né, os deveres e os ônus de cada um. Tem outros casos que eu fico assim, quê? Né? O que é um contrato Acordo de sócio? Acordo de sócio? Não, mas eu falei com o Jorge, tá tudo certo, certeza? Né? Certeza? Né? Então, aí começa, assim, enquanto está tudo funcionando bem, é lindo, maravilhoso, né? Mas a hora que a coisa começa, né? A hora que a coisa começa a ter problemas e tal, o negócio, a coisa não complica. Então, eu obviamente não sou da área jurídica, aí tem um colega aqui, o Jorge, que faz isso muito bem, e aí eu reforço essa necessidade. Eu não estou dizendo que eu não discuto o modelo de contrato, mas eu questiono se há um contrato devidamente assinado, se as partes sabem o que tem que fazer, os retornos, essa questão do aporte sem retorno, enfim, tem uma série de detalhes que, se você não tiver uma governança ali, se você não tiver um preparado juridicamente, isso pode não. Dá muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Né? Sim, Jorge, desculpa uma ter te interrompido, diluição. mas eu precisei pegar Imagina, de esse forma gancho. alguma. Eu acho que foi super pontual. É isso mesmo. Não, Sim, uma consequência tipo uma diluição, né? As pessoas nunca esperam por isso, né? Exato, exatamente. Você nunca espera, você nunca acha que, pô, eu sou amigo do Jorge, estudei com o Jorge, faculdade, Eu brother do fiz super. peito, brother, né? E aí, mas uma coisa é você sair com uma pessoa para tomar um chopinho, para jogar bola, e outra coisa é você ter responsabilidades ali com fazer um negócio funcionar. Muda, o cenário é completamente diferente, acreditem, não é algo, é bom sempre trabalhar com pessoas que você conhece, sem dúvida alguma, mas mesmo assim eu recomendo você ter um instrumento jurídico assinado devidamente, com apoio jurídico mesmo, para não ter problema, porque depois isso vira uma dor de cabeça muito grande para todo mundo, para todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. E é curioso porque são termos que o mercado trata e que às vezes eles acabam até sendo um pouco banalizados. A ideia que você falou ali já da diluição. Então você tem o que o pessoal chama de down round. O que é um down round? Olha, eu investi na sua empresa com base numa avaliação de 10 milhões de reais. Né? Legal, recebi dinheiro aqui, 20% por 10 milhões, 2 milhões, ok. E aí, na próxima rodada, o meu negócio está numa nova avaliação de 7 milhões de reais, ou seja, ele vale menos do que ele foi avaliado antes. Então, a cláusula lá de down round diz o seguinte: se você passar por uma rodada de investimento posterior com valor menor, eu vou receber parte das ações como remuneração e como mitigação do meu risco. Então, você tem a cláusula, que é a famosa cláusula de antidiluição por down round, né, por rodadas de valores menores.
E aí, 10 anos atrás, isso não tinha. Então, quando vinha alguém com essa cláusula, você falava, não, imagina, isso não existe, está no risco, etc. e tal. O mercado começou a abordar essa cláusula de maneira relevante. Olha, em razão da natureza dos investimentos, em razão do mercado já estar mais amadurecido. Então, hoje você discute qual a modalidade de down round, qual a modalidade de antidiluição que eu devo ter no meu contrato. Você tem vários tipos. Você tem uma antidiluição que ela vai direto na participação dos fundadores. Então, isso pode matar o negócio, né? Porque o fundador perde o controle por conta de uma, né? E aí são questões de mercado. Muitas vezes não é uma questão de o negócio não foi bem, o negócio está indo bem, mas o mercado está um mercado muito mais agressivo, ele de repente tem concorrentes grandes. Então, isso faz um sentido enorme. E se você não negociou a modalidade de antidiluição, né, e trazendo para o cliente, para o fundador, olha, a antidiluição hoje, ela é presente na maioria dos mercados por down round. Mas de que maneira você quer se antidiluir? Né? E aí você trazer esse debate para o investidor, topo antidiluição, mas de qual maneira? Né? Você tem aqui a média ponderada, que é aquela weighted average, você tem a full ratchet, que é aquela antidiluição que pega toda a participação do fundador. Então, esse é um exemplo simples, até ilustrando o que o Haroldo muito bem pontuou, de cláusulas que, se você não vê, não sabe, não leu, você se perde. Né? Investidores que, às vezes, por 5%, eles querem ter maioria das cadeiras no conselho, querem poder saber qual a cor do cabelo do fundador, qual o endereço dele. Então, assim, é outra cláusula que você vira para o investidor e fala, olha, mas você tem 5%. Você quer ter maioria no conselho por 5%? Você não está matando só negócio para mim. Você está matando se qualquer outro investidor vier no futuro e falar, nossa, esse investidor aqui comeu a pizza inteira. Não sobrou nada para mim, né? Exatamente. Eu tenho alguns casos, não tenho experiência profissional, mas tenho colegas que passaram por situações bem assim, de repente ele perdeu o controle, Sim. formalmente ele perdeu o controle, teve que passar o controle para outro investidor, porque não tinha mais o que fazer, estava em contrato, mas é o que você falou, né, Jorge? Na hora ali, putz, eu preciso assinar porque o investidor vai Eu me quero aportar dinheiro. dinheiro, eu quero É, dinheiro e tal, ou eu não tenho essa assessoria jurídica necessária, vou assinar. Beleza, assinou, aí realmente cláusulas leoninas, é Pois é. exatamente. não é? E eu acho que agora, para encerrar, a gente poderia falar assim sobre dicas, né? Para quem está começando ainda, né? Tá ainda naquela fase de ideação. Nossa, eu tenho uma ideia e um sonho e eu vou começar uma startup. Eu tenho aqui uns ex-colegas de trabalho, a gente vai se juntar e a gente vai fazer uma startup. Ou para quem já passou dessa fase e está querendo tracionar, quais as dicas que a gente dá para eles? Para mim, a minha vai ser o que um conselho consultivo pode fazer por você, né? Aqui na CB nós temos conselhos consultivos, alguns pro bono, inclusive, para startups. Alguns fundadores e CEOs me perguntam por que vocês fazem pro bono? Realmente é um serviço gratuito? Sim, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos, em primeiro lugar. Segundo, porque nós temos tanto conselheiros que já têm uma milhagem muito grande, quanto outros que têm uma enorme experiência executiva empresarial, porém estão começando agora a carreira de conselheiro. E conselho é experiência, né? Então, esse é o ganha-ganha. A experiência do conselheiro com a experiência que ele vai ter na startup. E o que ele vai trazer para vocês, né? A experiência dele vai ajudar vocês serem mais assertivos no dia a dia, vai ajudar a mostrar essa solidez para o investidor, como a gente falou aqui, vai ajudar vocês com a organização dos processos nos departamentos e vai ajudar nessa fase, quando vocês chegarem já no momento de escalar. Vocês vão crescer com muito maior rapidez e solidez. Essa é a minha dica. Jorge? Maravilha. Eu penso o seguinte, né? No começo, mata é alta, tudo difícil. A gente não tem, o fundador não tem muita opção, né? Preciso captar, vou captar da maneira que eu consiga, né? Com a qual eu consiga obter recursos. Mas com o tempo, é importante que ele entenda, ou que ele busque compreender qual é a fonte do capital que ele está buscando, né? Então, estou buscando capital com determinado grupo de investidores ou com determinado venture capital, qual que é a natureza dele, o que ele já fez de investimento, qual que é a tese de investimento dele, ele tende ou não
a ter uma postura agressiva no momento de, né, de sugerir, de questionar, ou de colocar a mão na massa, de oferecer o smart money dele, né? E qual é a saída, né? Esse investidor, ele é um investidor hoje, que ele vai ingressar no meu negócio buscando uma captação ou uma aquisição estratégica do meu negócio, ou ele é um venture capital que tem uma tese agnóstica de investimento, ou seja, ele investe health tech, fintech, edutech, ele investe em tudo que é tech da vida e ele quer só, né, trazer ali um pouco de conhecimento, de sabedoria empresarial para ele conseguir fazer uma saída quando a empresa abrir capital, quando ela for vendida por um estratégico. Eu vejo poucos fundadores preocupados com isso. E isso, às vezes, é uma bússola para te mostrar para onde o teu negócio está indo. Né? A gente já participei de operações onde o destino final foi uma abertura de capital, ou seja, ele tinha, né, o empreendedor ele tinha figuras no portfólio dele que eram figuras, né, que queriam fazer a saída, né? Algumas delas, inclusive, investiram em grandes players como o Facebook, como o Dropbox, como empresas assim, né, grandes fundos de private equity. E, por outro lado, eu já vi negócios que foi uma aquisição estratégica, ou seja, eu fui lá investir com uma opção de compra nessas condições, ou seja, o fundador já sabia que, em determinado momento, o investidor poderia virar a chave, adquirir o negócio dele, e aí o fundador passaria a ser um executivo vinculado a um período lá de 3 a 5 anos, né, para ter direito lá aos earnouts finais, ao pagamento das participações finais. Então, é importante que ele entenda esse tipo de curso, né, que o negócio dele pode tomar nessa trilha de investimento. Porque muitas vezes ela é bastante heterogênea. E compreender essas nuances evita, às vezes, muita dor de cabeça, evita desentendimentos, evita, né, frustrações. Acho que esse é um ponto bem relevante. E aí ter a figura, né, de conselheiros ou de pessoas, né, ou a experiência, como os membros aqui da CB, como a Lígia muito bem trouxe, possui uma experiência em todos esses cenários, né? Isso pode ser um ponto, né, de virada aí para uma operação bem sucedida. Da minha parte, obviamente, essa questão dos instrumentos jurídicos é extremamente importante, independentemente do estágio. Essa é uma recomendação que eu dou para todo mundo. Além disso, Lígia, essa questão de outras recomendações, né? Procurar, eu diria, a CB, nessa questão do pro bono, porque as ideias são boas, mas tendo alguém de fora para questionar, tendo essa experiência para levantar, não que nós, como conselheiros, queiramos afundar o negócio. Pelo contrário, né? A gente está aqui para abrir os olhos dessas pessoas, abrir os olhos, seja do investidor, seja da pessoa que está alinhando essa solução, essa questão do sonho que você me colocou, mas às vezes é bom você ter alguém de fora, realmente com experiência, em conselhos para poder falar isso e aquilo, você viu isso, você viu aquilo. Participar, hoje tem muitas incubadoras, né? Não só em São Paulo, mas praticamente nas grandes capitais, que também vale a pena. Então, não só o investidor, mas aquele que está buscando investimento, conversar com essas pessoas, entender com elas como é que elas passaram, o que elas se prepararam, como elas se prepararam para poder obter esse investimento. Não estou dizendo que ela tem que buscar alguém, alguma empresa exatamente no mesmo segmento, com a mesma solução, mas essa questão de experiência, essa questão do speech, ela é importante, né? Então, são pontos que a gente tem que levar. E, de novo, a questão do conselho é extremamente importante, e não é porque nós somos conselheiros, mas é altamente recomendável. É aquela velha história que todo mundo passou. A mamãe fala assim, filho, leva o guarda-chuva porque vai chover. Aí você vai lá e não leva o guarda-chuva. O que acontece? Chove, se molha. Aí você chega e fala, eu te disse. E aí já é tarde. Né? Então, são assim, e não custa nada. Essa questão dos incubadores, a questão de nós como conselheiros, a gente está aqui para ajudar. Então, são pontos ali que assim, abre os olhos, dói um pouco escutar que daquele jeito aquela solução não vai conseguir ser reconhecida financeiramente, dói, claro, mas é melhor você ter essa dor logo no começo, você se reinventar, remodelar, De e aí volta. exatamente, do que ir com muito afã ao pote e acabar se lambuzando inteiro. Essa é a minha recomendação a todos vocês aí. O pessoal tem que ser um pouco mais rock balboa, tem que aguentar Exato. porrada, ser resiliente, porque é isso. Exatamente. É a chave do sucesso. É a chave do sucesso. Quem daqui de nós três não apanhou alguma vez na vida? Nossa! Truco, É truco, verdade.
truco se alguém falar que foi tudo bem na vida, né? Mas enfim, tá bom. Não Lisa, sei. muito obrigado pela oportunidade. Jorge, também é um prazer enorme aí. É sempre importante a gente estar trocando essa experiência e agradeço aí a oportunidade a vocês, tá bom? Muito Obrigada. obrigado. E lembrando a vocês que estão começando uma startup, quem já está mesmo na fase scale-up, que a AC Brasil tem cerca de 70 conselheiros consultivos de administração fiscal e membros de comitê para auxiliá-los nesse momento. E mesmo para aquelas incubadoras de startup, hubs de investidores, nós também estamos aqui para apoiar todos eles nesse ecossistema de conselho e governança. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau.